Shalom a todos, a graça e a paz, amém? Que bom estarmos novamente juntos. Temos por tema na palavra dessa noite, descansando em Deus. Por algumas vezes, eu e meu amor olhamos para um para o outro e falamos assim: a gente precisa descansar, né? Não tem sido fácil, correria muito grande, mas a gente entende que precisa descansar em Deus. O texto base está lá em João capítulo 4, do verso 46 ao verso 54. Essa última canção que foi cantada, ela fala a respeito de alguém que vem para a presença de Deus e fala: Senhor, o Senhor não me deve nada, eu não vim buscar bênçãos, eu vim buscar a Tua presença. Eu digo a vocês que pouquíssimas vezes nós vemos isso no Novo Testamento. Apesar de Deus instituir no nosso coração o desejo de tê-lo, nós queremos usá-lo. Muitas vezes, nós recorremos a Deus como se Ele fosse uma cesta básica, como se Ele fosse um supermercado. E nós não temos problema de consciência com relação a isso. Mas esse não é o ideal. Porque Deus não existe somente para te abençoar, também, mas não somente. E esse não deve ser o primeiro princípio da busca a Deus. Nisso que nós vamos ler, vocês verão uma diferença entre o que foi cantado e o que será ministrado na palavra. Reparem só. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Jesus passou por Caná da Galileia apenas 2 vezes. Onde da água fizera vinho. E ali um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ou Quifarnaum, Currutela de Naum. Cafarnaum fica de Caná da Galileia, distando 31 quilômetros. A pé, uma caminhada de 8 horas, no sol escaldante. A cavalo, uma caminhada de 5 horas. E ali onde, Caná da Galileia, havia um nobre, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, a 31 quilômetros dali. Ouvindo esse nobre que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, uma distância de 150 quilômetros aproximadamente, foi ter com ele. Dá uma paradinha aqui, eu quero posicionar vocês historicamente e geograficamente. Olha, imaginem que esse local aqui seja Cafarnaum. Imagina que esse local aqui seja Caná da Galileia. Imaginem que esse local aqui seja a Judéia, de onde Jesus vem. Daqui para ali, para Caná da Galileia, tem 150 quilômetros. Daqui para ali tem 30 quilômetros. Aí, estando aqui, esse nobre falou assim: Jesus vem vindo da Judéia para Caná da Galileia. Ele sai daqui correndo e vai até Jesus. O que está acontecendo? Ele está se distanciando do local onde o filho dele estava. Tá? Só para vocês entenderem, tá bom? Vamos voltar lá. E rogou-lhe, ele foi até Jesus, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, lá, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Para e pensa no que Jesus falou.
Esse homem não procurava Jesus por ser Jesus. É o que, infelizmente, nós vemos as igrejas lotadas de pessoas assim, no interesse de ser abençoado por Jesus. Mas maior e melhor do que levar a bênção de Jesus para a sua casa, é levar Jesus para a sua casa. Melhor que levar a cura, é levar o dono da cura. Melhor que levar toda a esperança que um homem possa trazer, um profeta possa trazer, é levar a motivação maior, que é o próprio Deus em seu coração. Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus sabia que ele estava atrás de um milagre. Existem dois tipos de fé: a fé que salva e a fé que cura. Nós vemos a Bíblia cheia de pessoas como esses aqui. Os 10 leprosos, Rabi, numa distância de 21 metros, que é o tiro de uma pedra, era a distância mínima que um leproso deveria ficar de uma pessoa sã. Eles gritaram: Rabi, microfone é fácil, né? Mas quantos metros tem aqui lá no Igor? Quantos metros, Igor? Cadê os engenheiros da igreja aí? Quantos metros daqui até você? Aqui até você? 40 metros? Então está mais perto, então. Ismael, então até o Ismael, até você, Ismael. É como se eu falasse sem microfone, Ismael. Os 10 leprosos. Está me ouvindo? Ismael, está me ouvindo? Mais ou menos? Eu estou falando alto. É como se eu falasse daqui assim para você: Rabi, tem misericórdia de nós. E Jesus, ali onde está o Ismael, falasse: vai lá, se mostrem aos sacerdotes, porque são eles que distinguem quem tem lepra de quem não tem lepra. Vai lá, se eles disserem para você que você não tem lepra, é porque você foi curado. E eles saíram até o sacerdote. No caminho, perceberam que já estavam curados. Um deles voltou. Jesus falou para ele assim: não eram 10? Onde estão os outros 9? Jesus sabia onde eles estavam. Um tinha ido para a casa da família, outro tinha ido pescar, o outro tinha ido assistir o jogo do Flamengo, o outro tinha ido para passear, mas um voltou. E ele falou para esse um assim: somente um voltou? Vai, a tua fé te salvou. 9 receberam a fé que cura, somente um recebeu a fé que salva. E esse homem aqui não estava importando se era salvo ou não. Esse homem não veio buscar Jesus o Salvador, Jesus o Senhor. Ele veio buscar Jesus o curandeiro, Jesus o curador. Foi esse Jesus que ele veio buscar. Por isso Jesus se dirigiu a ele dizendo: se você não vê milagre, você não vai crer em nada. Porque você veio com o coração atrás do milagreiro. E disse-lhe o nobre: Senhor, esse Senhor aqui não é o Roquírios, esse Senhor aqui é uma expressão de respeito, e não uma expressão de senhorio de Deus sobre a vida dele. E ele falou: Senhor, desce, ou para de falar, Jesus, para de falar, somente desce, vem comigo aqui, sobe no meu alazão, sobe no meu cavalo aqui, e vamos correndo lá para Cafarnaum, porque meu filho está morrendo, e eu preciso que o senhor vá até lá para resolver o meu problema. Jesus, o senhor precisa parar tudo e resolver o meu problema. Eu tenho um problema, e ele era um nobre. Jazinho, vou dizer quem era ele para vocês. Ele era um nobre, era um homem acostumado a mandar. Na realidade, Caná da Galileia era um centro de plantação de uvas, e tinha algumas vinícolas em Caná da Galileia. Não é à toa que Jesus transforma a água em vinho, no lugar onde se produz o melhor vinho em Israel.
Caná da Galileia era o lugar do melhor vinho que existia, era produzido ali em Caná da Galileia. E foi esse vinho que foi distribuído antes de acabar. Não é que a família não tivesse dinheiro para comprar vinho, é que eles investiram no melhor vinho. E o vinho que Jesus transformou de água em vinho ainda era melhor que o melhor vinho. Então esse nobre era uma casa de campo que ele tinha. Na realidade, queridos, ele não morava em Caná da Galileia, ele estava em Caná da Galileia numa casa sua. Mas seu filho estava lá em Quifarnaum, ou Cafarnaum, lá onde ele deveria morar, passar o dia a dia, porque era lá que ele trabalhava. E disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Quando Jesus falou para ele assim: vai, o teu filho vive, ou seja, você não precisa de mim mais. O que você necessitava de mim, eu te dou agora. Vai, teu filho vive. Eu te dou a certeza, a convicção de que pelo poder da palavra, eu lanço uma palavra de cura sobre teu filho agora. Vai. E o homem creu na palavra de Jesus. Na palavra que Jesus lhe disse, ele creu. E partiu. Amados, nós temos que entender essa circunstância, porque é em cima disso que eu quero trazer alguns ensinamentos ao nosso coração. E aquele homem partiu. Repare que se eu falei para vocês que são 30 quilômetros e a lombo de um cavalo ele caminharia durante 5 horas, aqui nós vemos ao meio-dia aproximadamente o diálogo dele com Jesus, mas ele só chega em Cafarnaum no outro dia. A pressa dele acabou, porque ele creu na cura. A pressa dele acabou. Descendo ele logo, eu imagino o seguinte: esse logo aqui não foi apressadamente, foi imediatamente, mas não apressadamente. Saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes: a que hora ele se achou melhor? Eles disseram-lhe: ontem, às 7 horas a febre o deixou. Ontem, às 7 horas a febre o deixou. Por isso que eu falei que era meio-dia mais ou menos, que o dia, aqui é contado a partir das 6 da manhã, a primeira hora, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meio-dia, 1 hora da tarde aproximadamente, foi quando Jesus falou para ele. A que hora se acharam melhor? Ontem às 7, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para Caná da Galileia. Então foi no caminho que Jesus o encontrou. Bem, este homem era um pretor romano. Ele cuidava de uma pretória. Era um cidadão romano que comandava uma pretória de coletoria na principal rota entre o mar Mediterrâneo e Damasco. Interessante que era um homem poderoso. Ele vinha debaixo da autoridade romana, se dirigiu a Jesus com uma certa dureza de coração, porém, quase que forçosamente, querendo que Jesus curasse o filho dele, e imediatamente. E Jesus, conhecendo o coração dele, Jesus lançou uma palavra e ele creu naquela palavra. Bem, ele não cria no que Jesus significava para o judaísmo. Ele queria apenas uma coisa: que seu filho fosse curado.
Ele deve ter mencionado com pessoas que iria atrás do dito curador. Deve ter recebido críticas. Mas ou ele saía atrás de Jesus, ou corria o risco de perder seu filho. Pela vida de um filho, pai faz qualquer coisa, e foi isso que ele fez. Jesus era a moda do momento, o profeta do momento. Ninguém concorreu com Jesus nos dias de Jesus. Naqueles dias cria-se mais no profeta do que na profecia. E essa teologia chega aos dias de hoje, quando alguns profetas usam de expressões pesadas como eu determino, eu repreendo, eu amarro, eu faço, eu aconteço. Na realidade, quem faz é Jesus, quem determina é Jesus, quem amarra é Jesus, quem faz tudo é Jesus. Mas tem muita gente por aí dizendo que eu faço, eu faço, eu faço, eu faço. E as pessoas acreditam muito no profeta, mais do que a profecia por ele lançada. E vestem isso de deidade. Porque ao final de tudo eles dizem, em nome de Jesus. Nós sabemos que a autoridade espiritual é emanada, conquistada, delegada e usurpada. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus tem toda a autoridade. Deus a concedeu a Jesus, que conquistou na cruz do Calvário essa autoridade. Jesus concedeu à igreja, que somos nós, para que no nome dele nós o representássemos. Mas muita gente anda falando o nome de Jesus sem ser outorgado por ele. É como se de repente alguém virasse para o Paulo Henrique e falasse assim, eu queria comprar aquele carro que você tem, o Jeep, e ele falaria, mas o Jeep não é meu, o Jeep é do pastor Romero. Não, mas me vende ele. E o Paulo Henrique falou, eu te vendo ele. Mas como se eu não outorguei ele a autoridade de vender o que eu tenho? Jesus não outorgou a todo mundo a autoridade de falar em nome dele. Não, não. Somente os filhos falam em nome do Pai. Só quem tem herança pode falar em nome do Pai, na pessoa do Filho primogênito, que é Jesus. Mas muita gente, não outorgado por Deus, fala em nome de Jesus. Ou seja, coloca uma capa espiritual em coisas terrivelmente naturais. Tem gente que solta palavrão e depois fala o nome de Jesus. Tem gente que solta qualquer coisa, fala qualquer coisa, e depois fala que é em nome de Jesus. A esses, o poder é um poder usurpado. É um poder usado ilegalmente. E esses um dia dirão, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei em teu nome. Jesus falou, apartai-vos de mim, para o fogo eterno. Não vos conheço. Não a outorga. Então gera credibilidade a alguns profetas. Palavras, prestem atenção no que eu vou falar aqui agora, ó. Palavras são determinantes a partir da premissa de que se crermos, damos vida ao que falamos. Ou seja, tem muita gente acreditando em muita coisa que muita gente tem dito, quando não é outorgado por Deus. Coisas vergonhosas, coisas terrivelmente comprometedoras para a igreja, e que infelizmente tem sido dito. E muita gente que não sabe discernir igreja de igreja, pessoa de pessoa, coloca essa culpa nas costas de quem não cabe. Eu digo a vocês, eu vou dizer para vocês com o coração doído, tem muitas vezes que eu me envergonho de ser apresentado como pastor. Eu me envergonho. Mas não sinto vergonha pelo Cristo a quem sirvo. Eu sinto vergonha por aqueles que mancham a imagem da igreja e do ministério. Aqueles que, por irresponsabilidade, por inconsequência, imprudência, negligência, irresponsabilidade, fazem aquilo que não foram outorgados a ser feito.
por eles, pelo menos. Mas quem creu e gerou vida no que creu. Creu e gerou vida no que creu. Ou seja, tem gente que, crendo em Deus, acredita em qualquer coisa que seja dita. E esses de boa fé, Deus é tão bom que honra a vida deles. Mas o poder não emana do som que produzimos, e sim da motivação com a qual falamos. Então existe poder naquilo que você crê. Deixa eu dar um exemplo para você desse tópico que eu estou falando. Erlon está aqui, tocando violão e cantando. Vocês creem que Deus está prestando atenção na letra da música que ele está cantando? Não. Pouco importa para Deus a letra da música que ele está cantando. Pouco importa para Deus. Porque o que importa para Deus é a motivação do coração dele. Porque ele pode aqui simplesmente cantar em línguas. Ele está cantando. Não há entendimento algum sobre o que ele está cantando. E Deus está recebendo louvor e adoração. Porque no coração dele há louvor e adoração. Então pouco importa o que realmente está sendo literalmente entendido, o que importa é o que espiritualmente está sendo transmitido. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se há adoração no coração, é isso que a boca vai falar. E não importa se você entendeu ou não. Então percebam uma coisa que eu estou dizendo aqui. O poder não emana do som que produzimos, mas da motivação com que falamos. Quando Jesus falou para aquele homem, vai, teu filho vive. Aquele homem podia nem entender o que Jesus falou, mas ele recebeu a mensagem de convicção vinda do coração de Jesus. Aquele homem era um pagão, idólatra. Ele cria de forma totalmente diferente dos judeus da época. Mas ele tomou uma decisão certa, ele foi até Jesus. Hoje as pessoas vão para tantos lugares, tantas soluções, mas não fazem como aquele homem. Não vão diretamente a Jesus. Jesus é o norte certo. É o destino certo para quem busca vida, para quem busca cura, para quem busca salvação. Aquele homem não buscava salvação, ele buscava somente cura. Mas ele foi na direção certa. Jesus prometeu lá em João 6,37, aquele que vier a mim, de maneira alguma lançarei fora. Não importa se ele fala grego, se ele fala hebraico, não importa se ele não saiba nem falar, não importa se ele é uma pessoa que não tenha eloquência alguma com Deus, não importa se ele gagueje, não importa se ele fica apenas olhando para o céu e pensando, não importa como fale e o que importa é a motivação do coração dele. Porque Deus não ouve a nossa voz antes de ouvir a nossa motivação. Vai lá em Gênesis, agradou-se Deus de Abel e da sua oferta. Não agradou-se Deus de Caim e nem da sua oferta. Por quê? Porque Deus se agrada primeiramente de quem somos, para depois se agradar daquilo que fazemos. Porque quem faz. Nem sempre quem faz é. Porque fazer sem ser é hipocrisia. Ser sem fazer é deficiência. Mas Deus busca aqueles que são. Porque quem faz. A reação dele foi plena.
ele simplesmente foi a Jesus. Reparem só, ele chegou com a teologia errada, com a ideia errada de Jesus, chegou do jeito errado, de forma impositiva, mas foi na pessoa certa. Apesar de estar limitado por 3 grandes problemas, ele foi sincero e foi verdadeiro. Vocês estão entendendo que eu estou mostrando para vocês que esse homem não tinha melhor motivação, não tinha o melhor jeito. Ele tinha à disposição dele o Senhor dos Senhores, ele tinha à disposição dele o Rei dos Reis. Ele esteve frente a frente com Jesus, o Cristo, e ele queria apenas uma cura. É como dar um tiro de canhão num mosquito. Imagine o privilégio que esse homem teve. Ele teve frente a frente com Jesus. Ele não foi como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, quando Jesus falou assim para ele: o que você quer que eu te faça? Ele não foi no mínimo, ele foi no máximo. Que eu torne a ver. Então entendam o que eu estou tentando mostrar para vocês. Se você for a Jesus, não vá com uma petição mínima. Vá em busca de Jesus por inteiro. Vá em busca de Jesus com tudo que Ele tem para você. E Ele tem salvação eterna para você, meu irmão. Ele não tem uma pequena cura para você, Ele não quer apenas te curar do resfriado, Ele não quer resolver seu problema financeiro, Ele não quer apenas resolver seu problema momentâneo e circunstancial. Não, Ele quer resolver o seu eterno problema. Ele se dá por você, se entrega por você. Esse homem tinha 3 grandes problemas. O primeiro problema dele é o mesmo problema seu e o mesmo problema meu. Tempo. Ele não tinha tempo. Lembra do que eu falei no começo? Ele sai daqui e vai para lá, se distanciando do local onde o filho estava. Mas por que isso? Porque ele não tinha tempo. Ele não tinha tempo a perder. Eu não vou ficar aqui esperando Jesus que venha andando devagarinho. Eu vou montar no meu cavalo aqui e vou correndo até Jesus. Mesmo que eu estou me distanciando do meu filho, mas eu estou me aproximando da solução. Eu estou distanciando do problema, mas me aproximo da solução. Ele pensou certo, porque ele não conhecia o Deus que tem o Cronos, o Deus que tem o tempo, o Deus que manda no tempo, o Deus que o tempo para ele não é nada. Ele não conhecia o homem a quem ele ia atrás, ele não sabia quem era Jesus, ele queria apenas um curandeiro, ele queria apenas alguém que curasse o filho dele, só isso. Jesus, temos que correr, porque o filho estava morrendo. Eu vim correndo, eu vim o mais depressa que eu pude, eu vim no meu melhor cavalo. Ele já está cansado, vai demorar mais para voltar, mas eu fiz o que pude. Por quê? Porque a minha leitura de Jesus é apenas que ele era um curandeiro. E quando você enxerga em Jesus apenas o solucionador do teu problema imediato, você delimita a sua fé em Deus. Tem gente que frequenta uma igreja 10, 15, 20, 30 anos e nunca conheceu Jesus. Ele tem um Jesus paliativo, um Jesus para cada momento. Teve uma época que ele estava com um problema de casamento e Jesus foi a solução para o casamento dele. Outra época que ele estava com um problema financeiro e Jesus foi a solução para a finança dele. Outra época que ele estava com um problema emocional e Jesus foi a solução para a emoção dele. Outra época que ele estava com dor de rim e Jesus foi o curador do rim dele. Outra época ele estava com um problema no calo, tinha um calo no pé, aí Jesus curou o calo dele. Então Jesus é o resolvedor de probleminhas circunstanciais na vida de quase totalidade de quem segue ele.
Quem está entendendo isso que eu estou falando, diga amém, por favor. Ele cria num Jesus circunstancial. Por isso o tempo era problema para ele. Porque na cabeça dele, eu vou chegar lá, vou pegar Jesus, colocar no dorso do meu cavalo, aí eu vou fazer esse percurso mais rápido, porque Jesus vem devagarinho andando, agora eu estou a cavalo, aí eu vou passar de onde eu estava, mas vou chegar onde meu filho está necessitado. Chego lá, Jesus vai fazer uma série de gestos lá de mágica, e meu filho vai ser curado, porque Jesus, esse curandeiro é bom, esse curandeiro transformou água em vinho, esse curandeiro aí vem fazendo coisas tremendas, então ele vai chegar lá, vai fazer uma mágica lá qualquer, e era essa a concepção que ele tinha. Um Jesus circunstancial, um Jesus temporal. Será que é esse Jesus que você conhece? Será que é esse Jesus que você tem servido? Será que você não veio aqui resolver um problema financeiro? Alguém te convidou, falou, Jesus abençoa, Jesus prospera, Jesus faz multiplicar o dinheiro no teu bolso, você só tem 100 assim, e de repente, enche teu bolso de dinheiro. Jesus, será que não tem alguma coisa parecida com isso, na tua busca por Jesus? É um Jesus circunstancial? Para ele era assim. Ele estava atrás de um Jesus circunstancial. Quantas vezes chegamos a Jesus com essa motivação, com essa pressa, com essa agenda imediatíssima, urgentíssima, porque estamos presos ao problema do tempo. Nós vivemos hoje uma síndrome do pensamento acelerado. Pensamos uma multiplicidade de questões, todas com 1 centímetro de profundidade. Nossos relacionamentos são rasos, com os homens e com Deus, e os nossos problemas múltiplos. E necessitamos um Deus que seja um verdadeiro micro-onda, em que você coloque o problema lá e em 1 minuto ele resolve o problema. E quando esse Deus não resolve em 1 minuto, esse Deus está demorando demais. Tem alguma coisa errada com esse Deus está com defeito. Por quê? Porque não resolveu o meu problema. Eu acabei de orar e liguei lá em casa para ver se o meu filho estava curado. Não está curado, Deus não funcionou. Eu chamei a pastora Creuza orou por mim, mas a dor não passou, Deus não funcionou. Esse Deus está com defeito. E eu sou dedicado, eu não falto um culto sequer, eu não chego atrasado, eu sou dizimista, eu sou um bom pai, um bom marido, sou bom em quase tudo que eu faço. E Deus não está me atendendo, então Deus está com defeito, porque não está resolvendo meus problemas. Será que não é esse mesmo Deus que a gente tem achado, ou procurado pelo menos? Segundo problema dele, era a distância. A distância entre aqui, onde ele encontrou Jesus, e lá onde está o problema. Então, a distância que separa o problema da solução. É um problema para mim isso. É a distância. A distância. Como levar a solução até o problema? Os dois precisam se encontrar, tem que haver imposição de mãos, uma palavra, um ato profético, alguma coisa, um óleo ungido, alguma coisa, está faltando alguma coisa, mas é que eu estou limitado à distância. Terceiro problema era a gravidade da enfermidade, era um problema seríssimo. Ele limitou o poder de Deus à gravidade do problema, quando creu que a solução só seria possível com a exclusiva presença de Jesus. Aqui vem aquilo que a gente sempre diz para a igreja: não mostre a Deus o tamanho do seu problema, mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. É diferente. Porque muitos de nós cremos que Deus cura muito bem resfriado, gripe,
febre, 38 graus para baixo, 39 já é um problema mais sério. Muitos de nós queremos assim, mas se o problema é câncer, câncer, aí é meio difícil Deus curar. Nós delimitamos o tamanho do nosso Deus. Ele não tinha a menor ideia de com quem estava falando. Ele estava falando com o dono do tempo. Ele estava falando com o dono da geografia. Ele estava falando com o nome sobre todo nome. Ele estava falando com aquele que era, que é, e que será eternamente. Nós temos falado com Deus como se Deus estivesse limitado ao que nós somos limitados. Mas Ele falava com aquele que é o dono, não somente do Cronos, não somente do tempo que nós conhecemos, mas do Kairos, que é o próprio tempo de Deus. Era simples assim, na cabeça dele, Jesus ia subir na garupa do cavalo, ia com ele até o local, chegando lá, Jesus ia fazer alguns passes de mágica, ia tocar no filho dele, dizer algumas palavras mágicas, ia curar o menino, e todos viveriam felizes para sempre. Era mais ou menos o que Naamã, eu preguei domingo passado, pensava. Eu pensei que o profeta viesse aqui fora, ia fazer alguma coisa, ia falar para mim, ia a lepra ir embora, mas ele mandou eu mergulhar 7 vezes no Jordão. Jesus olha para ele e fala aquilo que o coração dele ansiava. Porque a palavra de Jesus para a nossa vida, ela é do tamanho da nossa necessidade. Guardem isso no coração de vocês. A palavra de Jesus para você sempre será suficiente, do tamanho da sua necessidade. Jesus veio desburocratizar o acesso a Deus. Jesus não fala mais do que é devido ser falado. E Jesus não fala menos do que é devido ser falado. Jesus fala somente o que é devido ser falado. A palavra dele é do tamanho da sua necessidade. E ele fala: fique tranquilo, seu filho vive. Apazigua teu coração. O que você veio buscar, eu te dou agora, com uma palavra. Seu filho vive. Pronto. Onde estão os problemas? Onde está a falta de tempo? Onde está a distância, favor desfavorável ao milagre? Cadê? Onde está a gravidade da enfermidade tão preocupante? Sumiu tudo. Sumiu a falta de tempo, sumiu a distância, sumiu a gravidade, sumiu tudo com uma única palavra de Jesus. É o que você precisa, meu irmão. É o que você necessita, é de uma única palavra de Jesus ao teu coração. Mas você está afoito, querendo ouvir alguma coisa, está com coceira no ouvido, querendo ouvir alguma coisa, está com o tempo passando, querendo ouvir alguma coisa, e o culto está demorando e você quer ouvir alguma coisa, e a distância que te separa da vontade de Deus está cada vez maior, mas você quer ouvir alguma coisa. Você não precisa ouvir alguma coisa, você precisa ouvir o necessário.
poder está não na palavra dita, mas na palavra crida. Vou repetir. O poder não está na palavra dita, está na palavra que gera credibilidade. E a palavra de Deus não falha, ela é fiel, ela é digna de toda a credibilidade, de todo o crédito necessário. Um dia Jesus falou, através do Espírito, através do Pai Criador, haja luz. E o que aconteceu? O que aconteceu, queridos? Houve luz. E não era luz solar, não, que a luz solar só veio ser criada no 4º dia. Eu estou falando do 1º dia. Estou falando de luz, clareza, palavra, verbo que se faz carne, revelação de Deus. Aquela frasezinha de Abraham Lincoln caberia muito bem aqui. Cada um vive na luz que recebe. Se a tua luz é pequena, teu entendimento é pequeno, tacanho. A nossa luz do entendimento tem que clarear a nossa ignorância. Você precisa ler a palavra, precisa buscar na palavra as respostas que Deus te dá para a tua vida. E é a palavra quem dá. Um dia Jesus falou, mar, te acalma. O que aconteceu? O mar se acalmou. Porque o mar entendeu a mensagem. E a mensagem veio da boca do Deus Todo-Poderoso. E não existe mar nesse mundo que se revolte contra esse Deus. Menina, levanta. Ele falou para Talita, come. Menina, levanta. E o que aconteceu? A menina levantou. Tudo que ele fala é o poder de Deus se materializando. Aquele homem não sabia disso. Ele achou que ele tinha que colocar Jesus na garupa do cavalo e levar Jesus até o filho dele. Quantos de nós estamos querendo colocar Jesus na garupa do cavalo? Quantos de nós estamos querendo pegar, que Jesus pegue uma carona com a gente, nos nossos problemas, nas nossas soluções circunstanciais, paliativas? Nós queremos ditar a Jesus como ele tem que fazer. Jesus, eu tenho que fazer assim, 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 de acordo com a minha fé. Mas a minha fé tem que se adequar à vontade dele, ao projeto dele, e não ele ao meu próprio projeto. Ele é o dono do tempo, seja esse tempo passado, o presente ou o futuro. Deus pode, preste atenção no que eu vou falar para você, Deus pode reeditar seu passado, reescrever seu presente e replanejar seu futuro. Com uma única palavra, com uma única palavra na tua vida, Ele reedita seu passado. Muitos estão carregando um passado pesado, um passado cruel, um passado de marcas, um passado cheio de decepções, um passado que procrastina, que te segura, um passado que retarda a tua busca pela vitória, um passado que se torna pesado na tua alma, mas Ele reedita seu passado. Ele reescreve o seu presente e replaneja o seu futuro com uma única palavra na tua vida. Esse homem, quando Jesus falou para ele assim, vai, teu filho vive, a palavra só de Deus só fala assim, ele creu. Pronto. Ele creu. Uma pena que na hora que ele creu, ele não teve a coragem de se entregar a Jesus e receber de Jesus a maior bênção que um homem pode receber. É uma única palavra dizendo, ser salvo. Amados, como tem gente perdendo tempo, frequentando igreja e buscando um Jesus que cura.
Como tem movimentos por essa terra fora de igrejas que se reúnem buscando apenas um curandeiro chamado Jesus, um curador chamado Jesus. Pessoas que não entenderam que, apesar da dor, a palavra de Deus fala que a tribulação produz a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança. É porque é a coisa muito mais valiosa do que a cura. Mas nós somos paralisados na cura, na solução do nosso problema circunstancial momentâneo, porque nós somos circunstanciais. Você não pensa com pensamento eterno, você não pensa na sua vida com a clareza necessária. Ele pode transformar tudo que envolve tempo em você. Tudo que envolve tempo na tua vida, Ele pode transformar. E você otimiza a sua vida. Ele é o dono da distância, dos empecilhos e dos dificultadores também. Por quê? Porque se Deus permite alguns dificultadores na tua vida, de repente, é para você não economizar tempo, mas é para você se esmerar no entendimento, naquilo que a vida vai te trazer, para momentos piores do que esse. Ele é o Deus do perto e do longe, é o Deus do seu destino. Interessante que nós procuramos outros destinos, de perto, de longe, e não vamos a Jesus. Não troque o ir a Jesus pelo ir aos paliativos, momentâneos, procurando soluções que não sejam eternas. Pare de buscar todo tipo de medicina alternativa, autoajuda, xamãs, tengristas, gurus, coaches, youtubers. Faça como aquele homem. Vá a Jesus. Vá a Jesus. Ele é a solução de todos os nossos problemas. Aquele homem com uma luz quase que apagada, com o entendimento de Cristo Jesus, tacanho, pequeno. Ele tem o discernimento de ir ao lugar certo, o lugar onde Jesus estava, que seja o meio da estrada, mas que tenha a presença de Jesus. Ele foi a Jesus. Não se intimide com a gravidade do seu problema. Não se intimide com a gravidade do seu problema. Porque o seu problema, na realidade, não é o problema. De repente, o seu problema, se você tomar a posição certa, deixa de ser o seu problema para ser a sua solução. Preste atenção nisso que eu estou dizendo aqui agora. Tem muitos problemas que Deus permite para que nós possamos resolver os problemas. E tem muitos problemas que Deus permite para nos resolver. Não é problemas que existem para serem resolvidos, é problemas que existem para nos resolver. Problemas necessários, para que nós possamos buscar, através desses problemas, a solução certa para outros maiores. Às vezes, uma pequena enfermidade te leva até Jesus e te gera salvação. Ele solucionou para você um problema muito maior do que o que você queria, do que o que você pensou necessitar. De repente você vê a igreja para solucionar um problema familiar, mas aqui você descobriu um Jesus que não resolve somente o problema familiar, Ele resolve todos os seus problemas. De repente você veio resolver um problema circunstancial, mas encontrou um Jesus que resolve o seu problema eterno. Jesus, até o problema, porque ele é muito grave, ele resolve muitas vezes você
antes de resolver o seu problema. Aquele homem não queria ser discípulo de Jesus. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Aquele homem não queria ser discípulo de Jesus. Ele não foi até Jesus para ser discípulo de Jesus. Aquele homem não pretendia ser amigo de Jesus. Ele não foi até Jesus para ser amigo de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e só levou a Jesus a sua dor, a sua preocupação. E a grande virtude do texto está no fato de que ele foi até Jesus. Ele não parou na religião, ele não parou em paradigmas, ele não parou em metodologias, ele não parou em ensino humano, ele não parou em virtudes humanas, ele não parou na medicina, ele não parou em nada, ele foi até Jesus. Era mais simples para ele? Talvez. Ele ouviu falar de Jesus vindo da Judéia, indo para a Galiléia, ele pensou, eu vou no meio do caminho e encontro ele. Quantos de nós não paramos a vida para no meio do caminho encontrarmos Jesus? Olha essas cadeiras vazias, estão esperando pessoas que estão cheias de problema, mas elas não conseguem parar a agenda para alcançar Jesus. Elas não conseguem parar seus compromissos ínfimos, pequenos, para encontrar Jesus. Por quê? Porque Jesus para elas não tem muito significado. Jesus para elas muitas vezes representa a religião dos pais, representa a religiosidade dos seus pais, dos avós, representa um Deus distante que está pouco se lixando para o problema dele. Um Jesus distante. De repente, o WhatsApp do médico é mais rápido, o telefone do médico é mais rápido, de repente, o pronto-socorro é mais rápido, é mais direcionado para mim do que procurar Jesus. Para ele era assim também, mas ele decidiu se expor, ele decidiu ir na fonte das soluções, Jesus. Ele tinha seu próprio credo, suas próprias crenças, ele não queria mudar de religião, ele também não cria em Jesus como Filho de Deus, não passava na cabeça dele isso, ele não creu na palavra que Jesus falou, ele creu na palavra que ele ouviu, porque ele ouviu de Jesus algo que ele precisava ouvir, seu filho vive. E o texto fala, e ele creu. Ele creu, naquilo que ele ouviu, ele creu. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. Tem um texto que eu já citei algumas vezes, ele me mexe dentro de mim, é do filho pródigo. Quando fala que o filho pródigo estava comendo as alfarrobas que davam para os porcos, e ele para e cai em si. Ouçam, eu quero concluir com esse exemplo. Ele para e cai em si. Quantas vezes já aconteceu com a tua vida isso? Você parar e cair em si. O que quer dizer a palavra de Deus quando fala cair em si? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Caia em si. Reavalie. Reveja soluções. Reveja problemas. Caia em si. E fala lá do filho pródigo, e caindo em si, disse consigo mesmo, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai.
E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Isso é bom. Meu pai vai entender. E lhe direi: trata-me como um dos teus trabalhadores. Ponto final. Aí o texto fala assim: levantou-se e foi. É isso que nós precisamos fazer. Vamos ficar de pé? A fé não antecedeu a palavra. A fé veio quando ele ouviu a palavra. Ele não creu em Jesus antes de Jesus dizer: seu filho vive. Ele só creu quando ele ouviu a palavra. Vocês sabem por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Nessa noite você veio aqui e eu estou trazendo uma palavra ao teu coração. A fé vem quando a gente ouve Cristo falar. Se você, ao invés de ouvir o pastor falar, você ouviu Cristo falar ao teu coração, você crerá. E Ele fala pela sua palavra, porque Ele é a própria palavra. Então Ele fala de quem Ele realmente é. Efésios 2, 8 e 9 fala: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. A fé produz descanso. A fé pacifica a tua alma. Sabe por que ele não teve pressa de ir embora? Ele saiu e pegou a direção imediatamente, mas só chegou no outro dia. Por que ele não teve pressa de ir embora? Ele estava com tanta pressa. Porque ao invés de levar a cura de Jesus, aquele homem estava levando o Jesus da cura. Com o que você quer sair daqui nessa noite? Com a cura de Jesus? Com Jesus da cura? Descansando em Deus é o tema. Descansando em Deus. Você só descansa em Deus se Deus estiver em você. Se você estiver carregando Jesus da cura.